Olá, boa tarde. Hoje eu vim falar sobre o Marco Antônio Villa e o ataque vil e real ao Bolsonaro e sobre o voto impresso. O que eles têm em comum? Quase nada, mas tem, calma. Primeiro eu quero esclarecer duas coisas, que antes que me chamem de bolsominion e tantos outros adjetivos, embora eu não veja nenhum problema de ser bolsominion, porque há quem defenda o Lula com sangue. Qual que é o problema de defender o Bolsonaro também, né? Ainda mais um cara que ninguém pode falar nada dele sobre corrupção, nada. Mas enfim, antes que falem que eu sou hater do Marco Antônio Villa, eu sou apaixonada por Marco Antônio Villa. Na verdade, eu comecei na faculdade de História, uma segunda graduação, que já tenho uma segunda, por causa do Villa, depois que eu li esse livro dele. Apaixonei pelo modo como ele escreve, como ele passa as ideias dele. Então eu tenho esse dele, tenho esse dele, esse aqui eu ganhei do meu amigo Paulo César. E para quem quiser saber mais o que aconteceu em 1932, esse livro é maravilhoso. Gente, sério, vocês podem me chamar de criança, mas tem um monte de imagem, tem um monte de foto, ó. Tem umas fotos mais lindas que a outras, mais históricas que a outra. Então, quem gostar desse tipo de coisa, tá? 1932, Imagens da Revolução. É maravilhoso esse livro, é apaixonante. E tenho outros livros em PDF que eu comprei pela Amazon e tudo mais. Então, antes que fale isso, tá aqui a prova de que, na verdade, eu sou uma admiradora do Villa. E uma coisa que me deixou muito chateada foi ele ter chamado o Bolsonaro, que inclusive é convidado pela Hebraica para palestrar, esteve em Israel, se emocionou muito quando foi ver os campos de concentração, ser chamado de nazista e falar que ele defende Auschwitz. Isso, primeiro, que é uma afronta à memória de quem morreu lá. Não só os judeus, morreram morreram negros capturados de guerra, morreu alemães lá dentro também, pessoas que eles consideravam inaptas. Gente, isso, falar uma coisa dessa é grotesco. Me entristece muito. Então, ô Villa, eu sou eleitora do Bolsonaro. E infelizmente você vai ter que provar que os eleitores do Bolsonaro e Bolsonaro são nazistas, porque eu não aceito, mesmo que indiretamente, mesmo que você não conheça, levar um peso desse, tá? Uma alcunha dessa. É bizarro. Agora, para quem não sabe o que tá acontecendo, eu falei, esqueci de explicar o que tá acontecendo. Assiste aí o vídeo, é um trechinho, não botei as 2 horas de Jovem Pan, lógico que não, eu botei só 1 minuto e 32 do que o Villa falou, desse ponto que o Villa falou, e também coloquei a resposta do Flávio Bolsonaro, filho do Eduardo, o irmão do Eduardo, filho do Jair, que ele mostra também imagens do Bolsonaro lá em Israel. E o que consta no livro do Bolsonaro, Mito ou Verdade, o que ele fala sobre Israel, tá? Então assiste aí que eu já volto para falar sobre o voto impresso e a Smartmatic. Bolsonaro, que ela destampou uma extrema-direita nazista e não fascista que existia na sociedade brasileira, mas que tinha vergonha. Então um nazista chamado Jair Bolsonaro destampou e defendeu um crime no Congresso Nacional e nada aconteceu. Pelo contrário, aquilo abriu o campo para que esses fascínoras, tal qual Bolsonaro, Ustra, Fleury, se fossem transformados, olha o absurdo, em heróis nacionais, fascínoras. Porque um candidato a presidente que foi homenageado por banqueiros essa semana aqui em São Paulo, num banco acusado de corrupção, acusado de corrupção na Zona Sul por banqueiros traidores da pátria que não merecem ser chamados de brasileiros e não estão nem aí com o Brasil. Eu disse isso ontem. Eles querem saber dos Estados Unidos, eles não querem nem saber da gente, que homenagearam esse homem nazista que defende tortura. Ele, por exemplo, vai defender Auschwitz, pelo jeito. Ele é um torturador. Portanto, triste do país que tem pessoas como Jair Bolsonaro e pessoas que organizam um bloco como esse. É uma vergonha. Diga, Augusto. Fala pessoal, eu sou o Flávio Bolsonaro.
Eu acabei de assistir a um vídeo muito ruim, mais um, né, do Marco Antônio Vil, onde além dele destilar o já conhecido ódio dele contra Bolsonaro, ele também comete o crime de chamar Bolsonaro de nazista. E eu quero ler aqui para vocês um trechinho do livro que eu escrevi junto com meus irmãos, Jair Messias Bolsonaro, Mito ou Verdade, com algumas passagens importantes da vida dele, entre elas quando estivemos lá em Jerusalém, em Israel, em 2016. E eu vou ler aqui um trechinho na página 181, que diz o seguinte, olha só. Impossível entrar pela porta do Museu do Holocausto e sair do outro lado sem se emocionar, se sensibilizar, se identificar, se transformar. Constatar a forma ardilosa, vil, covarde e cruel, como os nazistas assassinaram milhões de judeus, é de cortar o coração, dói na alma. Esse é o nosso sentimento com relação ao povo judeu, um povo que nós admiramos, né, pela coragem, pela união, pelo patriotismo, pela fé em Deus. Então, viu, não queira distorcer os fatos. Se você não gosta de nós, é problema seu. A gente está se lixando para você. Agora, pelo menos respeite a dor do povo judeu. Fazendo isso, você diminui o sofrimento dessa comunidade que nós admiramos tanto. E agora você vai ter que provar na justiça por que é que Bolsonaro é nazista. Bom, voltando, eu fiz umas anotações, não vou mostrar muito de perto porque minha letra é bizarra, para a gente entender mais um pouquinho. As urnas eletrônicas podem ser manipuladas? Pode. Houve manipulação em 2014? Tudo indica que sim. Então, o Gilmar Mendes falar que só 5% das urnas terão voto impresso é um absurdo. É um golpe à democracia. Entendeu? Sabe por quê? As pesquisas já são manipuladas, certo? Isso eu acho que 90% das pessoas concordam. As pesquisas são manipuladas. Por quê? Porque, por exemplo, coloca assim, Lula está com preferência de 70%. Só que você não conhece ninguém que vai votar no Lula e também não conhece ninguém que foi entrevistado pelo Datafolha. Chega na hora da urna, o Lula ganha. Por quê? Porque as urnas já estão manipuladas para isso. Inclusive, eu deixei aqui na caixa de informação 3 links que comprovam. Um é da CPI cibernética, que fala só sobre a CPI das urnas eletrônicas, que prova que está sendo manipulada. A outra é um vídeo de um moço que mostra como se manipula a urna. E o outro é um vídeo de um cara explicando, ele trabalhava na Smartmatic e mostra assim, ele fala, ele não demonstra, lógico que não, mas ele dá o relato dele de que é sim manipulado. Agora, olha como é estranho ter a Smartmatic no Brasil. Primeiro que era uma empresa estrangeira e não poderia. A segunda coisa, que foi aí que eu anotei, esses dados eu tirei desse link aqui da CPI dos cibernéticos, para mostrar para vocês. A licitação deles é irregular. Ela foi assinada em 2012, a licitação. A licitação irregular começou em 2012. Ela foi irregular. A Smartmatic entrou em 17/9/2012. É uma empresa estrangeira. E nesse dia que ela entrou no país, segundo a advogada que mostra lá na CPI, ela rodou um programa lá para eles verem as portas fechadas em sigilo. E de acordo com ela, era um programa que nem deveria ter sido rodado, porque segundo a Smartmatic, ele não serve para nada. Não vai estar dentro da urna. Então, por que rodar esse tipo de programa? Mas enfim, no dia 17/9/2012, ela demonstrou a urna e combinou então que seria a urna usada para as eleições. Só que ela só regulamentou na junta comercial em 25/10/2012. Ou seja, tem mais de um mês aqui errado, né? Não pode. E a licitação finalmente, assim, fechou tudo, foi assinada em 2015, 17/7/2015. Só que a gente já vem usando essas urnas, se não me engano, há umas 3 eleições, né? 2 ou 3 eleições. E daí que é por isso que ocorre esses erros dentro das urnas eletrônicas.
esse tal programa que em determinado horário, isso o link do moço aqui de baixo, que eu vou deixar o segundo link, o primeiro da CPI, o segundo de como eles alteram a urna e o terceiro o relato do ex-funcionário da Smart Martic. Ele mostra que assim, até um período X, por exemplo, das 10 da manhã ao meio-dia, vai computar certinho o voto do candidato tal, brancos e nulos. Depois do meio-dia em diante, todo e qualquer voto vai para o candidato X. Não importa em quem você vota, se é branco, se é nulo, se é... Não importa. Vai tudo para o candidato X. Por isso que é importante o nosso voto impresso, para dobrar, botar lá na caixinha, né? Ah, mas vai demorar para sair o resultado da eleição. Gente, e daí? A pessoa só vai assumir em janeiro. O que adianta a gente saber em novembro à noite? Não adianta em nada, não vai mudar nada mesmo. A gente só vai saber, o cara só vai assumir dia 1º de janeiro, então, né, deixa assim. Ah, mas aí pode acabar com um voto secreto. Não tem como, porque vai imprimir o papel e vai botar na urna, você não vai levar nada para sua casa. Vai ficar lá com eles em caso de uma auditoria, aí já tem lá os papelzinhos para conferir, né, porque a urna não tem auditoria, a contagem é totalmente fechada. É muito estranho você ter algo que você não possa questionar depois, pedir uma auditoria, pedir uma revisão. Tá errado isso daí. Outra coisa, não, mas vai gastar muito dinheiro com essas mini impressoras, vai fazer fila, não tá. E se fizer assim, é que eu tô usando o celular, então não dá pra mostrar o que eu pensei, né? Sabe esses detector de código que a gente põe, eu esqueci o nome, código Keyer, que você põe assim a tela do celular naquele código para entrar no WhatsApp ou para conferir código de barra? Pode fazer um desse. A pessoa baixa o app, lá no dia da eleição, tá? Sai o candidato dela com esse quadradinho. Aí ela vai, põe o celular e computa diretamente em algum lugar que dê para fazer auditoria. Né, também não é uma ideia impossível. Eu não sei se é fácil, porque eu não entendo essas coisas, mas não é impossível. Então, gente, se não tiver voto impresso ou qualquer outra forma de auditar os votos, vocês podem ter certeza absoluta que mesmo o Bolsonaro tendo o voto da humanidade toda, ele não vai ser eleito. Quem vai ser eleito será ou Ciro Gomes ou a Marina. Vocês podem anotar isso aí. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte e se inscreva. Ou se não gostou, dá dislike e diz por quê. Se gostou, complementa aí o que eu falei. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.